E aí, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, vamos falar sobre um tema que sempre mexeu com a curiosidade e o desejo do ser humano: a riqueza e a prosperidade. Quem nunca sonhou em ter uma vida tranquila, sem aquela dor de cabeça com as contas no fim do mês, não é mesmo? A busca por riqueza e prosperidade acompanha a humanidade desde muito tempo. Mas o que será que a Bíblia, esse livro cheio de histórias e ensinamentos antigos, tem a nos dizer sobre esse assunto que faz parte da nossa vida? Vamos juntos desvendar o que a Bíblia nos ensina sobre riqueza e prosperidade. A Bíblia não é contra a riqueza em si. Deus abençoa o trabalho duro e a criatividade, e é normal que o sucesso nos nossos projetos traga prosperidade. O problema começa quando a riqueza vira um ídolo na nossa vida, quando a gente ama mais o dinheiro do que a Deus e as outras pessoas. Em Mateus 6:24, Jesus nos dá um alerta importante. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. A Bíblia nos ensina a ter uma relação equilibrada com o dinheiro, usando ele para o bem e não como se ele fosse a coisa mais importante da vida. A Bíblia nos coloca de sobreaviso sobre as armadilhas da riqueza, mostrando que ela pode ser passageira e nos enganar. Em Provérbios 23:5, a gente lê: "Olhas para a riqueza, e ela já não está ali, pois a riqueza cria asas para si, como a águia que voa para os céus." Os bens materiais podem sumir rapidinho por causa de crises, burradas que a gente faz ou imprevistos da vida, tipo um pé na jaca. Em vez de correr atrás de acumular só para nós mesmos, a gente devia usar a riqueza para abençoar quem precisa, investindo em projetos sociais e dando uma força para quem está na pior. A Bíblia nos convida a pensar em como a gente lida com a riqueza, porque ela pode ser um teste para a nossa fé e generosidade. Em Lucas 12:15, Jesus manda a real: "Cuidado! Fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na abundância dos seus bens. A verdadeira riqueza não está em ter um monte de coisas, mas em viver uma vida com sentido, com propósito e colocando Deus em primeiro lugar." Em Mateus 6:33, Jesus garante: "Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas a vocês." A Bíblia diz que somos tipo gerentes dos recursos que Deus coloca em nossas mãos, e isso inclui os bens materiais. Ou seja, a gente precisa cuidar do que a gente ganha com sabedoria, usando para fazer o bem e para a glória de Deus. Em 2 Coríntios 9:7, a gente encontra: "Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria." Ser generoso não é só doar dinheiro, mas também doar tempo, talento, as coisas que a gente sabe fazer e os recursos que a gente tem para ajudar quem precisa. Quando a gente é generoso, sente a alegria de dar e contribui para um mundo mais justo e humano. A Bíblia valoriza a conduta correta e a honestidade em tudo na vida, inclusive nos negócios e na forma como a gente enriquece. Em Provérbios 10:9, está escrito: "Quem anda em integridade anda seguro, mas quem segue caminhos tortuosos será descoberto." A Bíblia incentiva a gente a construir riqueza de forma justa, sem apelar para jeitinho, explorar os outros ou roubar. Temos que buscar o sucesso financeiro com ética, responsabilidade social e ambiental, sempre agindo com justiça e respeito ao próximo. Em Provérbios 21:6, a gente lê: "A fortuna acumulada pela língua mentirosa é ilusão passageira, armadilha mortal." A Bíblia condena a ganância e a avareza, mostrando que o amor ao dinheiro é o caminho para um monte de problema. Em 1 Timóteo 6:10, a gente lê: "Pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé
e se traspassaram com muitas dores. A Bíblia ensina a gente a cultivar o contentamento, agradecer pelo que a gente tem e ser generoso, usando o que a gente ganha para fazer o bem. Quando a gente deixa a ganância e a avareza dominarem nosso coração, viramos escravos do dinheiro e esquecemos os valores mais importantes da vida. A Bíblia nos convida a encontrar paz e felicidade em Deus, e não nas coisas materiais. Em Hebreus 13:5, a gente encontra: mantenham a vida livre do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. A gratidão e a satisfação nos libertam daquela cilada de ficar se comparando e nunca estar contente com o que a gente tem. É encontrar alegria e satisfação no que já temos, confiando que Deus vai dar um jeito em tudo. Quando a gente cultiva a gratidão no coração, experimentamos a verdadeira paz e a liberdade interior. A Bíblia nos encoraja a buscar um propósito e um significado para nossas vidas que vão além de juntar dinheiro. Ela nos guia a encontrar um sentido mais profundo e duradouro. Em Mateus 6:19-21, Jesus nos ensina: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Ele nos alerta sobre a fragilidade das riquezas materiais. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Esses tesouros são eternos e imutáveis, pois onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Nosso coração deve estar voltado para o que é eterno e significativo. O verdadeiro sentido da vida não está em ter um monte de coisas, mas em amar a Deus e ao próximo. É na doação e no serviço que encontramos verdadeira alegria. Quando a gente investe tempo, talento e recursos em algo maior que a gente mesmo, a gente encontra um sentido profundo de propósito e realização. Esse investimento traz uma satisfação que o dinheiro não pode comprar. A Bíblia garante que Deus é quem cuida da gente, sempre nos guiando e protegendo em todos os momentos, e que Ele não vai nos desamparar se a gente colocar Ele em primeiro lugar, confiando plenamente em Sua vontade, e viver do jeito que Ele quer, seguindo seus mandamentos e ensinamentos. Em Filipenses 4:19, a gente lê: o meu Deus suprirá todas as suas necessidades de acordo com as suas riquezas em glória em Cristo Jesus, nosso Salvador. Deus sabe do que a gente precisa antes mesmo da gente pedir, conhecendo cada desejo e necessidade do nosso coração. E promete suprir de acordo com a sua riqueza e bondade, sempre nos abençoando. Mas é importante lembrar, a provisão divina não significa ficar rico, mas ter tudo o que a gente precisa para viver com dignidade, paz, segurança e alegria, em harmonia com os outros. É um chamado para confiar em Deus, depender dele em todas as circunstâncias e ter certeza de que Ele está com a gente em qualquer situação, nos dando força e esperança. A Bíblia nos incentiva a viver com sabedoria, generosidade e gratidão, nos guiando a usar nossos dons e recursos de maneira que honre a Deus e beneficie a humanidade, usando o que a gente tem para abençoar os outros e construir um mundo mais justo e humano, onde todos possam prosperar. A riqueza, quando usada com sabedoria, pode ser uma ferramenta poderosa para fazer o bem, promover a justiça social e criar oportunidades para aqueles que mais precisam. Ajudar quem precisa e mudar vidas, trazendo esperança e alívio para os necessitados. A Bíblia nos desafia a sermos generosos, não apenas com nossos bens materiais, mas também com nosso tempo e habilidades, dividindo o que a gente tem com os outros, criando laços de amor e solidariedade, investindo em causas importantes e fazendo a diferença no mundo, seja através de ações pequenas ou grandes. Quando a gente cultiva a gratidão no coração,
Reconhecendo as bênçãos de Deus na nossa vida, a gente se torna mais consciente do que realmente importa. Reconhecendo as bênçãos de Deus na nossa vida e percebendo a beleza nas pequenas coisas do dia a dia, a gente experimenta a verdadeira alegria e a satisfação que o dinheiro nunca vai comprar, encontrando paz e contentamento. Viver com gratidão é reconhecer que tudo o que a gente tem vem de Deus e que somos apenas administradores desses presentes divinos, e que a gente é chamado para usar esses presentes para o bem, espalhando amor e bondade. Que a gente busque a Deus em primeiro lugar, colocando nossa confiança nele. Confie que Ele vai dar um jeito, e que Ele sempre proverá o necessário, e use os recursos que Ele nos dá para viver com sabedoria, generosidade e gratidão, impactando positivamente o mundo ao nosso redor e deixando um legado de amor e compaixão, impactando positivamente o mundo ao nosso redor e inspirando outros a fazerem o mesmo.